Eu me chamo Eliseu Martins, né? E fui designado, então, para batermos um papo sobre a história da convergência das normas internacionais de contabilidade, um pouquinho do tal do CPC, um assunto que, na verdade, nós tratamos dele aqui no ano passado, e quem aqui esteve, um pedacinho, uma certa reprisezinha. Mas o mais importante que eu gostaria seria a parte mais final. A gente conversar sobre o que, de fato, esta mudança da lei que ocorreu recentemente, e mais a adoção das normas internacionais, vai mudar no posicionamento, na postura, no comportamento, nas exigências da profissão contábil. Aliás, não só dos contadores. Mas vamos lá. A gente costuma dizer que, para a gente entender bem uma determinada situação, às vezes é necessário voltar um pouco rapidamente na história. Eu sei que tem gente que não aguenta mais me ouvir falar do mesmo assunto tantas vezes, mas 2 minutinhos de paciência. Hoje de manhã nós estávamos aqui na palestra do professor Surendra, e ele falando de um certo retorno de uma ligação da contabilidade geral ou contabilidade financeira com relação à contabilidade gerencial. Não é sem tempo, porque a contabilidade, eu costumo sempre afirmar isso, quando nasceu, neste modelo que existe hoje, do método dual, balanço, resultado, débito, crédito, etc., ela tem mais ou menos 1000 anos, uns 500 anos antes do tão falado livro lá do Luca Pacioli, e nasceu desenvolvida pelos mercadores, pelos comerciantes, para instrumento próprio. Ninguém começou a contabilidade com regra de lei, de norma, de imposto de renda, de CVM, de conselho de contabilidade, sei lá do que for. Ela nasceu porque eles precisavam de instrumento de controle, de instrumento de mensuração de lucro, e foram desenvolvendo a contabilidade, as regras contábeis, foram apanhando, tateando, faz de um jeito, troca experiência, conversa com o outro, etc. E foram criando um instrumento para fins gerenciais. A contabilidade nasceu 100% gerencial. O que acabou acontecendo é que ela foi roubada, né? O primeiro grande roubo foi pelos credores, pelos banqueiros, que começaram, né, importaram a contabilidade para eles, fizeram algumas adaptações nos regimes de competência de receitas e despesas financeiras, que os comerciantes nunca tinham tido. E, além de fazerem uso da contabilidade para fins internos, para fins de controle, passaram a exigir, né, os balanços dos seus clientes como uma das formas de aumentar o nível de garantia dos seus créditos, conhecendo, afinal de contas, a situação patrimonial, crescimento de riqueza, de evolução de receitas, tudo aquilo que um banco analisa num potencial cliente ou num cliente, acompanha num cliente que já existe. E esses banqueiros conseguiram, e um fato que é marcante na história da contabilidade, o ano 1673, pela primeira vez alguém consegue, num lobby, que a lei obrigue todo mundo a fazer contabilidade, fazer balanço, fazer apuração de resultado. E essa primeira lei vem na França, no Código Comercial francês daquele ano, e diz, vírgula, para proteção aos credores. Quer dizer, a primeira vez que se colocou na lei uma regra obrigatória de fazer contabilidade foi usurpando a contabilidade dos administradores, dos gestores, dos proprietários que a tinham criado e dizendo, esse instrumento tem que servir para nós. Na medida que esses países, basicamente os países latinos e germânicos, colocaram isso na legislação, e alguns deles, os germânicos, colocando inclusive a penalização criminal por deformações nos balanços ou por quaisquer riscos de superavaliação de ativo ou subavaliação de passivo, isso daí foi causando uma modificação no seguinte sentido, aquilo que era uma regra que na época, os controladores, gestores e contadores, que era tudo a mesma coisa, né? O sujeito controla. Vocês já leram o livro do Luca Pacioli alguma vez? Não? Alguém aqui já deu uma olhada? É interessante, porque
ele comenta, né? E você que é o dono do patrimônio, etc. Tal. Luca Pacioli era Frei, né? Posso fazer uma piadinha também aqui? Piadinha não, contar uma história verdadeira. O Luca Pacioli era Frei, era filósofo, era matemático, era tudo menos contador. Não era contador. É que como ele mexia muito bem com contas, acho que fizeram uma pequena confusão. Né? Ele era matemático, professor de matemática, etc. Era amigo, não vamos entender mal, do famoso Da Vinci, né? Fez vários dos desenhos dos livros do Luca Pacioli, são de autoria do Da Vinci, tem dedicatória, inclusive, do Da Vinci, Leonardo da Vinci, etc. Mas ele, quando escreve ele então faz aquele trabalho, pesquisa a pedido e pago pelos comerciantes para descobrir qual era o melhor modelo contábil para controle, para apuração de lucro, etc. Aí ele vai e escreve, num livro de matemática, ele escreve um capítulo sobre a contabilidade. O negócio é muito interessante, leiam lá direitinho, ele diz o seguinte: você, comerciante, etc., quando abrir as portas de manhã, antes de abrir as portas de manhã, qual a primeira coisa que você deve fazer? Como bom Frei? Rezar para que o dia lhe corra bem, bons negócios lhe tragam bons proveitos, né? Maus clientes não passem pelas suas portas, etc. Depois ele vai dizer, à noite, após jantar com a sua família, reúna-se isoladamente, né? Então sozinho no seu escritório, e reze para que a escrituração lhe corra toda bem e você rapidamente possa pôr em dia tudo aquilo que no seu borrador, ou seja, no seu rascunho, você anotou durante o dia, então você faça a sua escrituração. Então o cara era o dono do patrimônio, era o controlador, ele era o gestor, ele era o contador e ele era o analista da performance dele mesmo, né? Muito bem. Eles, de qualquer maneira, já tinham incluído dentro das suas práticas um negócio que a gente chamaria hoje muito melhor de prudência. Ser prudente na hora de reconhecer o lucro é para efeito dele mesmo, só reconhecer o lucro quando a transação realizada, etc. Todas aquelas regras que nós conhecemos, que vêm fortemente daquela época. Mas a prudência já existia. Porém, quando os credores tomaram conta da contabilidade, impingiram um nível muito maior, e daí passou até a ser utilizado, né, a expressão mais forte de conservadorismo. Por quê? Porque interessava sempre ao credor que os ativos fossem avaliados pelo menor valor possível, passivos pelo maior valor possível, que as receitas fossem o mais possível postergadas, as despesas o mais possível antecipadas, porque era um balanço que dava, quanto mais conservador, mais tranquilidade para ele como credor, menos chance, inclusive, de distribuição de lucro por parte dos... Então, era interessante para os credores. Por força desta pressão e da lei e das penalidades da lei, houve um crescimento violento dessa figura do conservadorismo nesses países. E o que acabou acontecendo foi que, mais tarde, se dividiram os dois grandes blocos, dos germânicos e dos latinos, porque quando vem mais recentemente a figura do imposto de renda, os germânicos conseguiram manter o que estava na lei, que o importante era uma boa contabilidade. Os bons princípios contábeis já não eram mais o que eram os bons para fins de boa gestão, eram o que eram bons para atender a figura da proteção ao credor. E os germânicos conseguiram manter isto, não só na lei, mas na prática, e dizendo, e o fisco é que tem que se submeter a isso. Quer dizer, uma contabilidade... Aliás, eles criaram um negócio chamado princípio da honestidade contábil para obrigar a que o fisco aceitasse aquela contabilidade conservadora, que também era uma maneira de ir postergando o pagamento de imposto. Mas nos países latinos, e nós sabemos muito bem disso, quando entra o fisco a coisa se inverte. Mesmo estando na lei na França até hoje, que a contabilidade é para proteção ao credor, na prática o fisco foi entrando, foi começando a dar as regras e dominou e passou a determinar fortemente os critérios contábeis. No mundo liderado pela Inglaterra no início, o mundo anglo-saxônico, que depois passa toda a força para o lado dos norte-americanos, a contabilidade, mesmo com a figura dos credores, foi mantendo a história de que boa contabilidade ela era aquela que produzia boas informações para os gestores. E nada de colocar na lei, porque no mundo latino, no mundo germânico, tudo na lei. E na lei de cima para baixo é na lei, depois começa com decreto, com instrução, com portaria, sei lá o que for, aos vários níveis, mas tudo de cima para baixo e conforme regras formalmente colocadas, estribadas na maior que a lei.
No mundo anglo-saxônico, de jeito nenhum colocaram na lei. Nunca foram de colocar detalhes na lei, muito menos aspectos técnicos na lei. Boa contabilidade é aquela que serve às funções de instrumento de gestão. E quem determina quais são as boas regras são quem faz contabilidade. Nessas alturas, já então mais recentes, já os contadores. Portanto, as boas regras, os bons princípios são aqueles que são generalizadamente aceitos entre os profissionais da contabilidade. Daí a origem da expressão princípios contábeis geralmente aceitos. Mas também no mundo anglo-saxônico a contabilidade foi roubada, porque na medida que a economia anglo-saxônica, inglesa, norte-americana, passou a ser desenvolvida fortemente, não com base em crédito, mas com base em lançamento de ações. Os dois países líderes até hoje, o maior número de famílias que investem, inclusive, em ações, são esses dois. E aí, então, começou a aparecer uma figura diferente do interessado nas demonstrações contábeis, que para emitir ações, para ter as ações aceitas no mercado, precisava-se ter um instrumento de ligação. E o instrumento de ligação entre os investidores e a empresa é o balanço. É a forma que eles têm de conhecer a situação da empresa. E daí a figura foi mudando. O objetivo de uma boa contabilidade passou a ser aquela que produz boas informações para os investidores. Então, o reduto onde a contabilidade boa era aquela que servia para a gestão também, né, foi diminuindo e, de novo, a contabilidade roubada. Então, passou no mundo a ter três interessados fortes, grandes na contabilidade: fisco, credores e investidores. E muitas vezes, claro, com regras bem diferenciadas para os mesmos tipos de fatos desses conjuntos vários de países. No mundo anglo-saxônico, quando entra o efeito da tributação, se cria o LALUR, né? Nós copiamos o LALUR deles, dizendo a contabilidade, o LALUR verdadeiro, não isso que nós usamos fajutinho aqui. O LALUR no seguinte sentido: a contabilidade deve obedecer a bons princípios contábeis, segundo os ingleses e americanos, para atender os investidores, agora. E as regras fiscais que forem necessárias, diferentes dessas, nós escrituramos à parte, sem mudar a contabilidade. Totalmente contrário ao princípio germânico da unicidade contábil, que tem que ser uma única, né, e extremamente conservadora. Bem, essas diferenças de regras contábeis foram causando problemas. São muitos exemplos, são clássicos aqueles exemplos. Contrato a longo prazo, clássico exemplo que a gente não cansa de repetir. Um super conservador alemão até hoje, ou mesmo francês, contrato que leva 3, 4 anos para executar, tudo que gasta é custo de um produto em elaboração, de uma obra em andamento, o que recebe de dinheiro do cliente é antecipação, só apura o lucro ou termina a obra, quando já sabe tudo, está aqui o lucro, tá bom, então reconhece o lucro lá. Para o mercado de ações, isso não faz sentido. Não dá para você esperar os acionistas da primeira assembleia, manda de volta para casa porque não tem nem apuração do resultado, porque não terminou a obra, do segundo ano também. Aí no quarto ano chama todo mundo e diz qual é o lucro. O lucro não é do último ano, é o lucro dos 4 últimos anos. Quer dizer, é um sistema que não serve. Daí eles criam a figura de apuração do lucro nos contratos a longo prazo na proporção da execução dos contratos. E assim vão sendo criados, para diferentes tipos de operações, muitas regras, muitas vezes diferentes entre os diversos países. Como é que é? O que é depreciação? Você pergunta para um americano o que é depreciação, ele diz, bom, a diferença, aquilo que a gente aprende no livro, depois nunca mais vê na vida. É o custo menos qual é o valor esperado de venda depois do uso, este diferencial distribuído pelo tempo esperado de uso. Então, a gente aprende, né? Você chega no mundo alemão, diz, a gente calcula assim, o valor de custo menos o valor de venda. Agora, o valor de venda, se for menos que 40%, a gente já considera zero, né? Que é para ser bem conservador. E se a vida útil é ao redor de 8, 9 anos, a gente, na dúvida, deprecia em 5. É assim mesmo que eles fazem. É só pegar o balanço da Mercedes-Benz pela primeira vez, quando fez a sua conversão para os critérios americanos, e veja as diferenças de imobilizados de um e de outro, com super depreciado e o outro, né, numa vida mais econômica como base. Daí chega para o latino e pergunta, o que é depreciação? Ele diz, é a tabelinha do imposto de renda, né? É 10%, é 20% para veículo, 5%. E assim vão ficando esses balanços confusos. À medida que o mundo se globaliza,
e começam as transações internacionais, as transnacionais a crescer, começa a aumentar demais o custo da existência de regras contábeis diferenciadas no mundo. Eu sempre uso o exemplo, para não ficar falando das grandes transnacionais aí do mundo, vamos falar de uma nossa brasileira, Petrobras. Petrobras tem investimento numa empresa na Argentina. Esse caso é real. Essa empresa na Argentina, quando foi comprada, ela tinha uma filial no Brasil, tem até hoje. Então a filial brasileira faz o balanço de acordo com as regras brasileiras. Aí ela refaz o balanço de acordo com as regras da Argentina para mandar para a Argentina, para a sua controladora fazer equivalência e consolidação de acordo com as regras da Argentina. Aí a empresa da Argentina, depois que fez o balanço em argentinês, refaz os balanços de acordo com os critérios brasileiros para mandar para cá, para aqui fazer equivalência e fazer consolidação. Aí a Petrobras, depois que faz seu balanço brasileiro, manda para cá para participar do projeto de transparência, né, para ver se ganha prêmio de transparência, etc. Aí ela refaz todo o seu balanço, inclusive o dela, da gente, etc., de acordo com os critérios norte-americanos, porque ela tem ações lá, né, e agora quer ir lá para a Latibex, aí ela tem que fazer tudo de acordo com as normas europeias. Ou seja, é um custo maluco de se fazer ajustes desta natureza, é um custo enorme de se entender as demonstrações e um custo enorme de risco de decisões erradas. Você está fazendo um empréstimo, você está fazendo uma venda, ou você está fazendo uma operação como empresa num certo país, aí você precisa do balanço dela para dar uma olhada, para saber como é que é a empresa, você recebe um balanço, acha que o balanço foi feito dentro dos critérios que você conhece e não foi. E toma decisões, quer dizer, o custo dos erros das decisões pode ser maior do que o custo total. Aí vem toda uma pressão, começa uma pressão no mundo, no sentido de precisamos convergir essas regras, porque deste jeito não dá. Isso aqui virou uma torre de Babel, uma bagunça. Nessas alturas, tinha acontecido uma coisa muito interessante nos Estados Unidos, que era o seguinte: os contadores é que faziam as regras contábeis, dentro da filosofia anglo-saxônica. O Instituto dos Contadores Públicos Norte-Americanos é que sempre fez as regras até um certo ponto, porque começou aquela reclamação de que o Instituto dos Contadores, o ICPA, ele é formado por dois blocos: dos contadores que são empregados das empresas e dos contadores que são auditores independentes, mas que são contratados pelas empresas para fazer o seu trabalho. Ou seja, o Instituto está, na hora que ele faz as regras, pensando primeiro nas empresas e não nos usuários, não nos investidores, não no mercado que precisa das informações, não nos credores. E começou uma gritaria muito grande de que as normas contábeis norte-americanas privilegiavam o interesse da empresa. Você sabe que a briga é sempre aquela: quem quer informação, ou para crédito, ou para investimento, ou só para valer, ele quer as informações. E do lado de fora da empresa, a tendência da gente é de achar que todas as informações são possíveis, todas as informações são baratas e todas as informações são importantes. Aí a empresa acha o contrário, que toda informação custa um dinheirão para ser provida, toda informação estratégica não deve ser divulgada. E aí vem aquele choque. Cara, se você começa a dar no processo de normatização, uma atenção muito grande para as empresas, você, claro, vai deixar os interesses dos usuários de fora, e isso é um problema. E daí os americanos resolvem mudar o processo de normatização e criam um organismo chamado FASB, né? Todo mundo ouve falar sempre desse organismo, de direito privado, jamais na lei, como sempre, no espírito anglo-saxônico. E o FASB reúne pessoas das empresas, contadores, pessoas dos auditores, pessoas da academia que fazem pesquisa, dos usuários, né, dos investidores, dos analistas, etc. Junta todo mundo, quebra o pau na hora de fazer norma, cada um defende dos seus interesses, mas quando sai a norma, já sai com uma discussão com todos os interesses cogitados. Nunca vai sair perfeita para nenhum dos lados, mas é como qualquer lei, como qualquer coisa, ela sai. Tem que ter um processo, tem que ter um jeito e o mais democrático possível. Daí criaram o FASB em 73 para fazer o processo de normatização. Quando sai o FASB, surgiu uma reação violenta na Europa,
Porque imediatamente os europeus pensaram, já vem lá dos Estados Unidos querer mandar no mundo também nas regras contábeis, porque se agora eles têm um organismo constituído com milhões de dólares de orçamento, financiado não pelo governo, pelas entidades, as empresas, auditores, tinha que arrumar dinheiro onde conseguisse. E nunca pode ter um único que seja doador o suficiente para poder mandar. Isso é uma regra lá muito forte. Se o FASB, os Estados Unidos já tem esse poder todo, nesse início da década de 70, e começa, é lógico que os Estados Unidos quererão fazer com que as suas regras sejam as regras universalmente utilizadas. E o europeu, claro, razões ideológicas, políticas e um monte de outras razões, como é que é? O Hernani, alemão vai aceitar pacificamente as regras dos americanos. Não vai, né? Está correto? Francês? O que é isso? Que é isso? De jeito nenhum. Só que essas contabilidades tinham estruturas conceituais, referenciais conceituais bem diferentes. No mundo europeu continental, o germânico, conservadorismo é a bandeira maior. Os anglo-saxônicos, competência, regime de competência é a bandeira maior. Vamos ser prudentes, vamos ser conservadores, mas a competência é fundamental. Do lado de cá, do mundo tanto latino como germânico, e tudo tem que estar baseado na lei. Tanto que aquela famosa expressão francesa, image fidèle, é imagem fiel conforme a lei. Não é imagem fiel conforme a realidade, não. É conforme a lei. Tudo tem que estar conforme a lei. E começa, do lado do mundo latino e germânico, um círculo vicioso de normatização. Qual que é? O órgão, já que tem que ter tudo na lei, tem que ter governo, tem que ter alguém no governo criando normas contábeis. E alguém que arruma um emprego para criar normas contábeis, ele, por definição, a vida inteira ele vai querer fazer normas contábeis, mesmo que não haja necessidade, para ele garantir o emprego dele. Todo órgão normatizador, por definição, deveria ser formado só por amadores, viu? Para cansar logo e parar de normatizar, para não exagerar nas normas, né? Bom, o que acontece? Eles começam a criar normas. E normas, aí, claro, começa a detalhar as normas, cada vez mais detalhadas, cada vez mais detalhadas. Mas os contadores e os empresários felizes da vida, porque já que eles podem ser incriminados por problemas contábeis, se as regras lhes são dadas e eles cumprem as regras, qual que é a responsabilidade que eles têm? Nenhuma, a responsabilidade de quem faz as regras. Então fica aquele negócio. Se você tem uma operação nova que aparece lá, a primeira coisa que ele quer saber é qual que é a regrinha. Não tem a regrinha? Pega o telefone, né, o e-mail, manda para o órgão normatizador. Como é que eu contabilizo isso? De preferência o e-mail para ficar registrado, né? Ou seja, fica um negócio de as normas passam a ser detalhadíssimas e baseadas em regrinhas. No mundo anglo-saxônico, a coisa é diferente. Porque do lado do mundo germânico latino, dominado pelos bancos, a economia é sustentada pela intermediação da instituição financeira, os bancos tinham aquela condição, você quer dinheiro emprestado, traz seu balanço. O banco sabe que o balanço é conservador. Agora, o do Diogo é um nível de conservadorismo, o do Bruno é outro nível de conservadorismo. Como é que eu faço para descobrir qual dos dois balanços é mais conservador? Eu chamo, aqui você quer dinheiro, Diogo? Vem cá, traz seu balanço e explica como é que você faz. Os gerentes se transformam em grandes estudiosos e entendedores de contabilidade para entender os balanços dos clientes. E vão até refazendo os balanços do lado, né, para efeito de dar o crédito. Pô, você depreciou em 4 anos, pô, que exagero, hein? Vamos, se eu mudar aqui para tudo. Ah, você fez provisão para isso? Nossa, fez previsão para aquilo. Pô, que exagero. O banco consegue ter uma ideia do que está acontecendo dentro da empresa. Não é à toa que na Alemanha participar no conselho de administração da empresa basta ser credor. Não precisa ser acionista. Diferente do mundo anglo-saxônico, que tem que ser acionista. O que acaba então ocorrendo? Os bancos não estão muito preocupados com a qualidade informativa do balanço divulgado, porque eles complementam as informações no seu contato tete a tete. Mas no mundo das ações não dá. 10 mil, 50 mil acionistas, você atender cada um. Então o balanço precisa dizer tudo. Aí criam-se referenciais conceituais, estruturas conceituais diferentes nos ingleses, nos americanos, calcados fundamentalmente num negócio chamado prevalência da essência econômica. O balanço precisa dizer melhor, o que for possível, a realidade econômica.
Primeiro, eles criam um balanço consolidado, que na cabeça, originalmente, dos europeus é maluquice, né? Porque eu pego o balanço da empresa A, que tem 70% da empresa B, e faço um balanço consolidado de uma empresa que não existe. A empresa A é uma, a empresa B é outra. Agora, o balanço AB, não, é de uma entidade juridicamente que não existe. Aí o alemão pergunta, no diário de quem que está escriturado o balanço? Né? Então, não tem diário. Então, como é que eu posso assinar um balanço que não saiu de um diário de um razão? E o auditor ainda é maluco de dar o parecer? No mundo americano, vocês sabem que o único balanço que é divulgado no mercado é o balanço consolidado. O balanço individual não pode ser divulgado, porque o balanço individual de uma empresa que pertence ao conglomerado pode ser misleading, pode ser enganoso. O que interessa é o conjunto da saúde financeira do grupo econômico, a evolução do patrimônio do grupo. O balanço consolidado é a base de tudo. Os balanços individuais são para análise detalhada de certas circunstâncias. Aquela história que foi falada hoje de manhã pelo professor Surenda do contabilidade por segmentos econômicos, o que é? Pega o balanço de um conglomerado de empresas, analisa os ativos, passivos, receitas, despesas pelas atividades econômicas que elas realizam. Eu exploro fabricação de clipes, o outro lado da empresa produz papel, o outro produz... Então, é por segmento econômico e não por personalidade jurídica. Os instrumentos são fortemente de análise, os que trazem uma ligação forte entre o que está no balanço e a realidade econômica. E criam a regra de que, se houver divergência entre a realidade econômica e a forma, o contrato, o papel, que prevalece para fins contábeis é a realidade econômica. O balanço tem que ser o melhor representativo da posição da empresa, da evolução da empresa do ponto de vista econômico. Coisa que é completamente diferenciada do lado latino-germânico, que a parte formal é que é a significativa. Esses referenciais conceituais, no mundo anglo-saxônico, as normas para permitirem a aplicação do julgamento da empresa e do contador sobre qual é a melhor maneira de fazer a representação econômica, as normas têm que ser orientadas em princípios, não pode ser cheias de detalhezinhas, de regrinhas. Se der 10%, classifica assim, se der 25% mais zero, vai dar... Não, é tudo na base de princípios. Por exemplo, você faz um contrato de leasing financeiro, mas se você substancialmente transferir os riscos e benefícios para outra empresa, ela vai aparecer no balanço de quem de fato usa esses ativos e de quem de fato está usufruindo dos benefícios, quem de fato está incorrendo nos riscos do seu uso. E não do balanço de quem, por titularidade jurídica formal, está com ele. Como é que é? Os aviões da TAM estão no balanço dos bancos, não estão no balanço da TAM. É um negócio legal, você voa numa empresa que não tem avião no seu balanço, está correto? Mas quem que corre os riscos, os benefícios, o controle desses aviões todos, quem que é? É a empresa de aviação. No mundo anglo-saxônico, não. Vão aparecer os aviões no balanço de quem usa. Claro, segregados, identificados que aqueles aviões não são de propriedade jurídica, mas são ativos que estão sendo... Como é que eu posso analisar uma empresa se eu não conheço os ativos, os recursos que ela usa? Só aparecem os que são da propriedade jurídica. Então vão criando regras e estruturas conceituais diferentes. Quando chega este ano especial de 1973, que os americanos criaram o FASB, os europeus, nessas alturas, ou pelo menos a elite europeia, a elite tanto dos profissionais de contabilidade das empresas, como dos contabilidade dos auditores, como dos empresários, e também dos bancos financiadores, porque os bancos agora já começam a verificar o seguinte: cresceu demais o volume de operações, não dá mais para sentar e discutir com cada cliente a situação específica do balanço dele. Ele tem que trabalhar numa análise onde ele tem que confiar mais no balanço, porque ele não tem mais aquela oportunidade. Ele só pode fazer essas negociações tete a tete com grandes clientes, mas uma pequena quantidade. Mas o grosso da atividade dele não dá mais. Aqueles balanços passam a não servir mais. E aqueles balanços não servem para os investidores em ações. São exageradamente conservadores. Como conservadores ninguém sabe.
extremamente formalistas, não estão preocupados com representação econômica. E então a Europa começa a mudar, ou pelo menos a elite do pensamento vinculada à contabilidade, tanto dos que faziam contabilidade, quanto dos que usavam a contabilidade, as bolsas de valores, credores, etc., começaram a achar o seguinte: está na hora da gente ter uma única contabilidade no mundo. E está na hora de nós não aceitarmos os americanos dando as regras. Mas os ingleses, de quem os americanos aprenderam, os ingleses são europeus, então a gente fala bem, nós europeus vamos falar bem dos ingleses que são europeus, não dos americanos que são do outro lado do Atlântico, né? Mas bem que os ingleses tinham razão quando criaram este referencial conceitual baseado na primazia da essência sobre a forma e na determinação de que as normas têm que estar baseadas em princípios e não em regrinhas. Então acontece uma coisa muito interessante. A elite europeia resolve: nós temos que abdicar da nossa velha contabilidade, exageradamente conservadora ou exageradamente atrelada ao fisco, ou as duas coisas, para esta filosofia anglo-saxônica. Mas nós não podemos dizer que vamos copiar deles. E não vamos. E nós vamos criar o nosso órgão próprio. E criaram o que hoje tem o nome do IASB. International, a primeira palavra não é europeu, é internacional, né? Tem que ser mesmo, né? International Accounting Standards Board. Esse comitê de normas contábeis internacionais, criado lá, e eles logo realmente procuram adesão aí do mundo inteiro, para se contrapor àquela forte influência do lado do FASB, mas muito mais em termos de um domínio político do que de divergência na filosofia. Muito pelo contrário. O IASB fez até uma coisa: foi procurar resgatar a filosofia básica da contabilidade anglo-saxônica nas origens inglesas, porque nessas alturas dos acontecimentos os americanos já tinham começado a dar umas degringoladazinhas, e degringolaram bem depois, nos escândalos contábeis aí mais recentes. Então criou-se o IASB com a filosofia anglo-saxônica 100% na sua versão original, calcada na regra da primazia da substância econômica sobre a forma, nas normas baseadas em princípios, e começou o embate político, que finalmente, quando começam os americanos, que foram saindo, na prática os americanos, com esse negócio de ter órgão profissional que começa a emitir regras, vai emitindo regras, as regras que saem do IASB dão um tamanho desse, né? É um absurdo, super detalhados. E começaram também a sair um pouco, dar uma resvalada da filosofia, da norma baseada em princípio, e começaram a trabalhar muito com base na norma baseada em regrinhas. E daí surgiram o que explica alguns dos grandes escândalos norte-americanos no finalzinho do século passado, no começo desse século. Porque eles fugiram à sua própria linha básica. Isso que é importante, eles fugiram à sua própria linha básica de pensamento contábil. Quando agora então, final do século passado, começo desse século, tem aqueles escândalos, foi um momento político forte do IASB dizer: agora é a nossa vez, né? Porque os americanos agora estão abalados aí perante sua crença no mundo, e entraram com tudo e conseguiram, né, em 2001, a resolução da União Europeia de que de 2005 em diante todas as empresas abertas da União Europeia estariam publicando seus balanços consolidados de acordo com as normas do IASB. Esse momento político foi tão grande, eles conseguiram ir convencendo, aproveitaram um monte de países no mundo que aceitava cada vez em quando as influências americanas, mas meio goela abaixo, com raiva, que aproveitaram, então não queremos mais saber dos americanos. E com isso hoje já são 120 países do mundo que ou estão adotando, ou já estão em processos graduais de adoção, com datas marcadas para ter as regras do IASB como a base da sua contabilidade. E no fim os americanos foram obrigados a dar as mãos com o IASB, e vamos inclusive daqui para frente trabalhar o mais possível em conjunto e reduzir as próprias divergências, que não são lá muitas,
comparativamente às que existiam antes, com o mundo saxônico, o mundo germânico e latino. Mas vamos, de qualquer maneira, existem diferenças entre regras do FASB e do IASB, muitas coisas, mas não são dramáticas. Mas vamos agora, então, nos dar as mãos e reduzir essas diferenças, quem sabe deixarmos de ter, a partir de 2011, 2012, essas diferenças na prática. Reparem que, então, há toda uma história que explica esta mudança ao longo do tempo. Nós aqui no Brasil, desde 1990, vimos brigando, porque em 76, quando o Simonsen fez a lei das sociedades por anônimos, 6404, ele copiou o modelo de a gestão do mercado de capitais americano, criou a CVM dentro do modelo americano e tentou levar a contabilidade brasileira para o lado americano e criou o LALUR. Contabilidade tem que ser de acordo com os bons princípios contábeis e tudo que o fisco quiser de diferente você ajusta à parte. Acontece que o ministro Simonsen logo caiu, a Receita chegou e diz, desde que eu queira, desde que eu concorde. E diz, o LALUR só pode ser escriturado do jeito que eu quiser. E pronto, voltou. E nós, contadores, professores de contabilidade, fomos uns frouxos, me desculpe, mas fomos todos. A gente só reclamou, falou, mas não tomou atitude para valer nenhuma e acabamos caindo. Ninguém tinha coragem, ninguém teve coragem de enfrentar o fisco e acabamos caindo nessa lenga-lenga de uma contabilidade de novo dominada por interesses tributários. Desde 1990, nós somos um grupo grande aí, tentando trabalhar nessa mudança, etc. Vai daqui, vai de lá. Em 2000, a gente consegue, então, que vá para o Congresso um projeto de lei mudando essa história toda. Só que a gente achava naquela época que, até 2001, a lei saía, mudava algumas coisas, acabava com essa parafernália de ter um monte de organismos criando regras contábeis, né? Tem a lei, tem a Receita Federal, tem o Banco Central, tem a CVM, tem a SUSEP, tem o não sei o quê. Todo mundo cria regras contábeis neste país. De preferência, cada vez em quando, umas regras bem conflitantes que é para o mundo ficar bem emocionante. E vamos, então, criar esse organismo normatizador único e vamos determinar que as regras têm que seguir em direção às normas internacionais de contabilidade do IASB. E temos que separar contabilidade de fisco de uma maneira definitiva. O plano era... Aliás, o projeto de lei foi entregue para o governo em 99. O governo já demorou para mandar para o Congresso, só mandou em 2000. Mas mandou. A regra, o plano era até 2001. Está tudo certo. A gente coloca em funcionamento esse organismo único de normatização, começa já a mudar de acordo com as regras contábeis. Lá para 2005, 2006... A hora que tudo estiver funcionando bem, a gente vai e tira da lei, faz a próxima mudança da lei, que é dizendo, contabilidade não se trata na lei. Revogam-se todas as normas sobre contabilidade da lei. Daí para frente, é este organismo que vai emitir as normas, o organismo dentro daquele modelo. Participa quem produz as informações, quem audita, quem analisa, os investidores, a academia, etc. Bota todo mundo lá dentro, quebra o pau com seus interesses, mas... é um único lugar, não ficam saindo normas diferenciadas. Esse era o plano. Acontece que as coisas mudaram drasticamente. Lá fora, que ninguém acreditava que a Europa fosse se unir, ingleses com alemães e franceses principalmente. Era inacreditável essa união. E eles se uniram. E unificaram a sua contabilidade dentro dos padrões anglo-saxônicos. É uma coisa inacreditável, foi uma mudança violenta e rápida. E aqui no Brasil, tudo lento. E o projeto de lei que era para ser aprovado em 2000 só saiu em 27 ou 28 de dezembro de 2007. Ficou 7 anos na Câmara dos Deputados, até que o Lula levou aquele famoso puxão de orelha em Davos de por que o Brasil não estava caminhando sério rumo às normas internacionais. Daí ele começou a fazer as coisas andarem. Né? E daí em 3 semanas foi aprovado o resto na Câmara dos Deputados, em 3 semanas aprovado no Senado, e ele assinou no dia 28 de dezembro, quando era para ter assinado em janeiro, para entrar em vigência em 2009. Quer dizer, leva 7 anos e daí faz saindo com vigência antes do que devia. Aí criou esse caos deste ano, ninguém esperava essa legislação para entrar em vigor. Agora, está atrasada, mas... poxa, não era para ter começado desse jeito. Estamos num ano de uma certa confusão.
Então nós estamos neste momento. Teremos um ano confuso até o final do ano de 2008, porque tem problemas de natureza fiscal. A Receita diz que concorda. Daqui para frente ela não vai mais se meter na contabilidade. A contabilidade é para ser feita pelos órgãos normatizadores de contabilidade. Ela reconhece o CPC. Tudo bem. Não quer que quaisquer regras novas em direção às normas internacionais provoquem ou um benefício ou um malefício tributário para as empresas. Ela quer realmente, concorda, está dito. Mas ela diz, só que isso dá para eu fazer a partir de uma medida provisória que nós temos que soltar, mas medida provisória só pode valer para fins tributários para o ano seguinte. 2008 está perdido. Tudo que se fizer de mudança em 2008 vai ter efeito tributário. Então está agora em processo a negociação política para ver como é que se minimizam esses efeitos de 2008. Não me pergunte para 2008, porque eu não tenho a mínima ideia, né? Cada dia eu escuto uma coisa diferente, cada dia eu participo de uma reunião, a decisão é diferente, mas está caminhando bem. Está caminhando bem para uma solução quebra-galho para 2008 e uma solução adequada de 2009 em diante, com, de fato, a separação da contabilidade fiscal da tributária. Gente, se não houver, de fato, essa segregação, joguemos fora o plano de uma bela contabilidade no Brasil. Enquanto tivermos, ou qualquer país tiver a sua contabilidade amarrada, está danado. Porque no Brasil nós estamos tentando um plano que é muito ambicioso comparativamente aos próprios europeus. Os europeus estão desde 2005 com a sua contabilidade de acordo com as normas internacionais, mas nos balanços consolidados. Os balanços individuais continuam cada país segundo sua norma local, ou seja, são duas contabilidades. E eles estão, cada país, num processo de juntar as duas com uma velocidade diferente. Alguns estão bem alinhados, Inglaterra, etc. Outros, Portugal deu um avanço, mas não chegou lá. Outros, então, os processos de reduzir duas contabilidades a uma só, fazendo com que os balanços já saiam individualmente, direto, de acordo com as normas internacionais. A consolidação depois é um processo automático, sem problema. Lá está ainda por ser completado. E a ideia aqui no Brasil é de a gente ver se até 2010 nós conseguimos que todos os balanços já saiam de acordo com as normas internacionais. Ou pelo menos que a gente esteja fazendo o máximo de esforço para isso. Mas incluindo os balanços individuais, não só os balanços consolidados. É um processo muito ambicioso, muito difícil. E agora vem a ponto importante. Por quê? Porque a gente não conhece todas as normas internacionais? Gente, conhecer as normas internacionais é uma questão de, eu diria o seguinte, saber ler português de Portugal, porque pelo menos, né, traduzidas para o português de Portugal estão todas as normas do IASB. É meio difícil entender que salário ilíquido é salário bruto, cada vez em quando. Você sabia disso? Salário bruto em Portugal é salário ilíquido. Então a gente lê, tem que às vezes cada vez em quando tem que ler 2, 3 vezes, né? Mas a gente chega lá, a gente entende. O grosso a gente. Me desculpe os portugueses aqui. Se... O Ari está aqui? Não. Não, tá bom. Então, depois você transmite as desculpas para ele. Oi, filhada, tudo bem? Tudo jóia? Ela vai ficar vermelha. Você consegue ficar vermelho? É brincadeira, né? Você me perdoa? Seu padrinho é um chato, né? Não tem jeito. Cadê a outra minha filhada de casamento aqui? Cadê a Márcia? Sumiu? Não apareceu de tarde? Márcia, tudo bem? Tudo jóia? Isso é só para dizer que eu também faço outras coisas que não só falar de contabilidade e fazer contabilidade, tá claro? As coisas que eu não lembro, eu sou padrinho de contabilidade, tem umas coisas assim, eu também sou, né, ficar achando que a gente é um maluco doido, realmente a gente é, mas não é 100% do tempo. Tem um certo tempinho que a gente consegue fazer coisas normais. Tenho filhos, né? Tenho netos. Vou deixar bem claro, né? Vou transmitir aos netinhos. Bem, e o avô coruja, né? Cadê aquela fotografia dele lendo contabilidade introdutória? Eu vou mandar pro... Dentro desta mudança toda que a gente quer
chegar lá. Então, nós estamos no Brasil com esse projeto de termos uma contabilidade única. Já nos balanços individuais, de acordo com as regras internacionais, mas como eu estava dizendo, o que faz com que nós, ou profissionais de contabilidade, professores de contabilidade, estudantes, ou os administradores das empresas que também têm que assinar os seus balanços. E não se esqueça que tem uma lei criminal de alguns anos atrás que dá um poder violento em cima dos administradores pelo fato de não poder e cobra uma loucura penalmente em cima dos administradores pelo que eles assinam. Este processo, basta a gente aprender as normas internacionais, basta ler as normas. Primeiro que quando a gente lê as normas internacionais, quem já conhece está por dentro, mas quem não conhece, prepare-se, é uma leitura um pouco diferente. Porque as normas baseadas em princípios não são aquelas normas normativistas. Faz isso, faz aquilo, blá, 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 blá. Não. Ela conversa, diz, explica, fala. Mas isso aqui é redação de norma? É assim que é o jeito. Procura levar a ideia, o objetivo, a substância do que se quer, e não a regrinha, a fórmula do bolo. Mas a grande mudança, gente, para essa história toda, é que para aplicar as normas internacionais, isso não está escrito na lei, não está escrito em lugar nenhum. A gente precisa aprender a filosofia anglo-saxônica da essência econômica prevalecendo sobre a forma. Por quê? Acaba aquela história do profissional estar sentadinho na sua cadeira, recebe o contrato, ele olha o contrato, primeira coisa, antes dele ler, ele verifica, quem que assinou? Podia ter assinado? Ah, assinou, então o documento é legal, tal. Ele olha, lê o contrato, contabiliza conforme o contrato. O problema é de quem assinou o contrato. Acabou isso, acaba isso. O que você precisa ler o contrato, entender da operação. Se você não entende, você tem que tirar o seu traseirinho da cadeira, ir lá na área de produção, na área financeira, na área de marketing, não interessa de onde é o contrato, entender do que se trata aquilo, conhecer a operação, analisar se o contrato retrata a realidade que está sendo ali tentativamente representada. Se retrata, que a gente espera que seja 100% das vezes, maravilha. Mas muitas vezes não é. O contrato é o seguinte, olha, eu vendo para você o meu prédio, tu está vendendo para uma instituição financeira o prédio, com o compromisso de recomprar o prédio daqui 7 anos por um valor que corresponde ao valor de hoje, mais os juros até lá. Ora, você, no mundo latino, você contabiliza que vendeu o prédio. Daí você contabiliza o aluguel que você pagou pelo prédio. Aí lá na frente você contabiliza que comprou o prédio de novo. Só que a essência econômica dessa transação não é essa. Você está precisando de dinheiro, está tomando dinheiro emprestado no banco, o banco por garantia exige a transferência da titularidade jurídica para ele, você está se obrigando a comprar. Então, no fundo, você está tomando dinheiro emprestado e dando o prédio como garantia. Então, na contabilidade do IASBiana, o imobilizado não vai sair do ativo, se for nessa circunstância. O dinheiro recebido é passivo. A diferença entre o valor recebido e o valor pago vai ser distribuído como despesa de juros. E se o prédio é próprio, você tem depreciação, não tem aluguel. O balanço passa a dar uma representação da realidade econômica, não necessariamente do que está estipulado no papel. Se vocês tiverem um pouquinho de paciência, eu vou mostrar para vocês um caso real brasileiro. Eu não vou dizer o nome todo da empresa, começa com W e termina com Torre. Quem conhece a grande construtora? O que essa construtora aqui em São Paulo faz? Ela compra um terreno, vamos supor que o capital próprio dela, o capital social dela é o valor do terreno. Compra o terreno. Aí ela toma um empréstimo enorme e constrói um edifício. Então o balanço dela está lá, é o edifício inteiro, mais o terreno, uma bruta dívida. Aí quando ela termina isso aqui, ela aluga esse prédio, isso tudo na verdade já foi combinado antes de fazer os negócios, tá lá. Ela aluga este prédio, por exemplo, por 15 anos. Ora, nas regras brasileiras, você faz um contrato de aluguel, o que você contabiliza no contrato de aluguel? Nada, você só vai contabilizar
aluguel na medida que for devido por competência. O contrato do aluguel não é contabilizável. Bom, então ela fez um contrato, não muda nada o balanço. Aí ela vende esses direitos de cobrar o aluguel no mercado financeiro. São chamados parte dos CRIs, certificados recebíveis imobiliários. Tem pessoas físicas, né, como nós, o banco, eles vão lá e compram esses certificados que transferem o direito de receber o aluguel para eles, para os detentores. Então, a empresa, não, no fundo, ela não é mais detentora do direito de aluguel, ela vendeu. Ao vender esse direito, entra o dinheiro. Entra o dinheiro, quando entra o dinheiro não tem como não contabilizar, né? Aí o contrato você ainda fica naquele negócio. O dinheiro não tem jeito. Entra o caixa, aí a empresa reconhece uma dívida para com os detentores deste CRIs, que é o que eles pagaram, né? Pela compra de receber os aluguéis lá durante os 15 anos. Então o balanço da empresa neste momento está o seguinte: tem um imobilizado por um valor absolutamente não verdadeiro mais. Por quê? Vai vender aquele imóvel para alguém. Quem vai comprar um imóvel cujos primeiros 15 anos de aluguel já é de outros? O pagador vai pagar direto para o outro. Ou seja, o valor do imóvel nessas alturas, ó, o valor presente dele é pequenininho, caiu. Aí, mas continua, quer dizer, tem um teste de império, tem um teste de recuperabilidade, mas ela continua com aquele balanço ali. Ela tem uma dívida que não é dela, a dívida é de quem assinou o contrato do aluguel. Mas é assim que ela faz o balanço. Aí ela contabiliza uma receita de aluguel, que no fundo não é dela, paga os detentores do CRIs, fica com um diferencialzinho, contabiliza a depreciação daquele edifício, e o primeiro reajuste do aluguel que vem lá no IGPM, que aumenta o passivo, vê uma variação monetária deste tamanho, o resultado vai para o vermelho. Quando é alguns meses depois, a empresa está com um troço maluco, uma dívida corrigida, porque o imobilizado não é corrigido. A dívida cresce, o patrimônio fica negativo, um monte de prejuízos. Troço maluco. E o fluxo de caixa dela está todo direitinho. Ela recebe aluguel, paga para os detentores de CRIs, na verdade nem passa por ela, né, que já vai direto, ela recebe um pedacinho para ajudar nas despesas dela, tem a depressão, e fica um troço maluco com os balanços, de acordo com a lei, auditados. Vai para a CVM, sacramenta, tudo certo, tudo de acordo com as normas brasileiras. Depois dos 15 anos, aquela dívida acabou, aquele negócio do recebeu, aí o que ela tem? Ela tem um imobilizado parcialmente depreciado, que agora é dela livre. O grande lucro dela é que no final, então, do contrato, é aquela parte construída, que ela construiu um capital de terceiro, etc., agora é dela. Agora, daqui para frente, os aluguéis serão dela. Ela pode fazer venda de imóvel, ou aluga de novo, etc. Mas ela ficou com balanços que começam com patrimônio positivo, vai ficando negativo, ficou enorme, prejuízo, depois lá no fim o passivo vai diminuindo, daí os juros, as variações monetárias vão diminuindo, aí o balanço vai ficando positivo, até que termina aquele. Ou seja, fica um balanço, uma curva doida que não representa a realidade econômica. De acordo com o IASB, como é que ela faz o balanço? Tem o terreno, tem o capital próprio, construiu o ativo, tem a dívida. Quando ela faz o contrato do aluguel e vende, ela contabiliza o contrato de aluguel, porque esse contrato de aluguel tem valor no mercado, é negociável, é o que se chama de instrumento financeiro. Tem valor no mercado? Tem. Então ela contabiliza um instrumento financeiro que é, antes de vender, direito a receber o aluguel. Então aparece um ativo novo no direito. A contrapartida deste direito é uma redução do valor do imobilizado. Representa aquela. Porque no fundo o que ela fez? Tirou um pedaço do valor do imobilizado, que são os aluguéis, e passou para outra conta. Reduz o imobilizado. O valor do imobilizado, realmente, agora é peanuts. Quando ela vende este direito, o dinheiro que ela recebe paga a dívida. Então ela tem o direito do ativo, a dívida para com os credores, acredita aquele instrumento financeiro aqui, aquilo lá. Inclusive ela coloca um sobre o outro. Por quê? Porque no fundo não é ela que deve nada para terceiros. O balanço dela passa a ser o quê? Um balanço onde praticamente só tem o terreno e o capital. Volta àquela origem, que é a realidade dela. Com o decorrer do tempo, aquela conta
retificador do imobilizado vai sendo amortizada, tem depreciação, e ela chega direitinho no mesmo, o balanço final não tem dúvida, tanto de um jeito como de outro, é um imobilizado depreciado parcialmente de um lado, do outro lado capital e lucros acumulados, não deve mais dinheiro para ninguém, está tudo bem. Mas o balanço dela nunca vai mostrar prejuízo, porque em nenhum momento ela teve prejuízo, em nenhum momento patrimônio negativo, porque é tudo registrado pela essência econômica da operação. O balanço dela, de acordo com as normas internacionais, qualquer um entende a situação da empresa. Pelas regras formais escriturais brasileiras, não dá certo. Agora, para fazer isso, gente, acho que a única coisa importante que eu tinha para dizer para vocês é agora. Ainda mais que eu já recebi meu cartãozinho amarelo aqui. Para a aplicação desse conjunto de normas internacionais que começam agora a ser paulatinamente aplicadas no Brasil, é preciso saber que a essência econômica é a bandeira maior dessas normas. A prevalência da essência sobre a forma. O que implica na necessidade de se ter formação técnica muito boa e melhor do que a que nós costumamos ter. Capacidade de entender todos os tipos de operação, porque você tem que interpretar a operação para conferir com a forma. Tem que exercer julgamento, você tem que ter capacidade de julgar e escolher os melhores critérios. Mas não é só você, contador, é você, auditor, e é o conjunto dos administradores da empresa. É necessário aprender a interpretar normas baseadas em princípios e não em regrinhas que ficam... Baseado em regrinhas, você dá para o computador e ele resolve. Ele já fica lá, sei isso, vai para lá, sei isso, aqui, ele chega na solução. Não precisa de um ser pensante, não precisa de um profissional liberal. Não precisa. Mas para julgar, para analisar, para escolher quais são os melhores critérios contábeis, você tem que entender primeiro tudo quanto é tipo de critério contábil. Você tem que ter estudado muito mais contabilidade, diga-se de passagem. Você precisa ter capacidade de julgamento. Você vai correr mais riscos, sim. A profissão como um todo corre mais riscos. Ainda bem. A profissão que não corre risco não é reconhecida pela sociedade. Nunca foi. A profissão que não assume seu papel de exercer julgamento e de decidir, não tem reconhecimento da sociedade, porque isso qualquer um faz. A maquininha faz melhor do que a gente. Esta mudança de postura, esta mudança de comportamento, esta mudança de forma de entender para que eu faço contabilidade, para fins fiscais a gente ajusta tudo diferente, de acordo com as regrinhas do imposto de renda, a forma acabou, isso é outra história. E vão ter que os profissionais especializados, muitos de nós vão preferir ficar nas regras formais, vai ficar nas regras formais para atender a legislação tributária. Mas não, se você não gosta de assumir esse papel, saia da contabilidade financeira, vá para a contabilidade tributária. E não vai para a contabilidade gerencial também, onde precisa também de julgamentos, precisa de análise, fundamentalmente da substância econômica. Gente, essa é uma mudança violenta. Vocês pensam que é à toa? Por que contador na Inglaterra, nos Estados Unidos, está sempre entre as 4 profissões melhor reconhecidas na sociedade? Vocês pensam que é à toa? Igualzinho no Brasil? É porque eles praticam isso há séculos. E a sociedade reconhece. Quando a gente vive numa profissão em que para qualquer coisinha que tem que resolver, o negócio é procurar a norma e no site verificar a instrução, etc., não é essa profissão que vai ser reconhecida, não vai ser essa profissão que vai ser, de fato, né, crescente em termos do seu estereótipo na sociedade. Não é uma mudança que acontece porque muda a lei. Não é uma mudança que acontece porque é uma mudança que é demorada. Não pense que os europeus já estão aplicando isso direitinho, não. Já tem gente fazendo balanço em 2006, 2007, dizendo, olha, nós fizemos a primeira vez em 2005, mas descobri que não estava bem feito não, viu? Agora que a gente entendeu realmente a melhor maneira de fazer. Eles também estão apanhando, os continentais principalmente. Se eu tivesse tempo aqui, eu ia contar uma historinha da semana passada com
uma situação dessa, a matriz da empresa brasileira brigando com a filial brasileira realmente trabalhando com a essência, a matriz lá ainda apanhando porque dando uma prevalência muito forte à forma. Foi duro, é uma discussão de horas. Porque se percebia, eles são tão acostumados, às vezes, e às vezes até mais do que nós ainda, presos à forma, que apesar de já estarem aplicando as normas, apanham. Então, também não queiramos achar que, porque na primeira vez que saírem os balanços, sai um monte de problemas que o mundo está perdido. Não, vai ser assim mesmo. Além das SAs, foi a maior revolução que tinha acontecido até então na contabilidade brasileira, mas comparativamente menor, levou 4, 5, 6 anos para ser realmente bem aplicada generalizadamente no país, em termos de regras, de princípios. Essa daqui vai demorar disso tudo ou mais. Então, não é um processo que vai mudar do dia para a noite, mas vai fazer uma seleção entre profissionais genuinamente liberais de contabilidade, de meros cumpridores de regrinhas formais colocadas nas instruções por aí. Vai fazer a diferença muito forte entre professores que dão regrinhas do bolo para os alunos aprenderem, de professores que vão procurar ensinar os alunos a pensar contabilmente. As mudanças serão grandes, como estão sendo vivenciadas por tantos outros colegas nossos países lá. Nós vamos apanhar, nós vamos sofrer. Muitos de nós vão desistir no caminho, vão mudá-lo para outra área, etc., porque pode não ter até estrutura psicológica. A contabilidade é um problema que a gente devia ensinar no primeiro ano de aula. Você tem estrutura psicológica, porque a contabilidade é um centro de produção de informações. Todas as informações, como regra, estão sempre sendo utilizadas por, provavelmente, mais do que um grupo de usuários com interesses conflitantes. Até na contabilidade gerencial. A medição do resultado de um tipo de produto causa ciúmes, causa brigas entre os que são responsáveis pelas várias linhas de produção, os vários centros de responsabilidade, de geração de resultado, etc. Porque ela produz uma informação que algum quer de um jeito, o outro quer do outro, contraria. A contabilidade vive no centro de interesses divergentes. E você produz uma informação que é disputada por interesses diferenciados, dentro e fora da empresa. Um quer pagar menos imposto, mas por outro lado o outro quer que receba mais dividendos. É sempre isso. A contabilidade é para ser exercida por profissionais com bela estrutura psicológica, sim, porque vivem sempre, quando fazem boa contabilidade, no centro de uma pressão de todos os lados. Mas, se exerce isso com esta capacidade, com esse discernimento, com conhecimento, realmente muda a cara da profissão. Nós não podemos deixar de perder essa oportunidade no Brasil. Temos um trabalho intenso, enorme nesses próximos anos, mas se queremos resgatar a profissão, gente, é o momento. Vai dar trabalho. Vai dar muito trabalho, muito sofrimento. Mas a gente vê que quem está brigando por isso aí na nossa frente está levando vantagem. Não vamos ser os últimos, né? Já perdemos a oportunidade de estar entre os primeiros, mas não vamos poder ficar entre os últimos. Estudantes de contabilidade, o caminho é duro, mas tome isso como estímulo e não como fonte de desânimo. De uma profissão que pode vir a ser muito mais valorizada do que é realmente hoje no nosso país. Vamos à luta? Obrigado.